eu estou brigando pela guarda unilateral justamente por causa disso que ela tá passando. A única coisa que eu quero é ficar em paz. Então, esse vídeo é um pedido de ajuda. É um pedido de socorro. São pais e mães que foram até as redes sociais desabafar e pedir ajuda. Em comum, eles têm a disputa pela guarda e visitação dos filhos. A comunicação ela é rompida com a separação, qualquer que seja o motivo. Principalmente quando a separação se dá por motivo de traição. Essa é, acho que é a pior, depois dessa, quando tem violência, são as piores separações. E aí a comunicação ela é completamente rompida. Os pais de Sofia se separaram quando ela ainda era uma criança e a guarda dos filhos ficou com a mãe. Minha mãe nunca me impediu de ver meu pai, ela nunca criou obstáculos para eu estar com ele, mas ela ficava falando mal dele o tempo inteiro, destilando aquele veneno, sabe? Aquele desabafo, aquela coisa, desqualificando. O que ela ficava falando? Se ele comprasse um presente para mim, isso é porque era o mais barato. Porque ele ia jogar fora e te deu. Porque ele não achou, entende? E quando você realmente falou, não quero mais? Quando eu cortei, eu já tinha ali para 18 anos, mais ou menos, e com, acho que 21, 22, eu cortei definitivamente. Tipo, meu pai morreu para mim, não tenho pai. Foram 15 anos sem querer contato com o pai. Eu não era feliz no meu casamento e eu fui procurar psicólogo e ela falou para mim, olha, seu problema é que você passa por alienação parental. Porque eu já comecei da história lá atrás, né? E aí, fui estudar mais profundamente. Foi quando eu falei, não, que realmente o que eu passei foi alienação parental. Vou conversar com a minha mãe, né? Porque falei, mãe, senta aqui. Todo esse desabafo da senhora, que a senhora tinha que ter ido fazer com o psicólogo, porque a senhora ficava aqui aos quatro ventos falando do meu pai, destruiu minha vida. Minha mãe ficou chocada, porque ela não achou que ela estava, assim, fazendo mal. Ela reatou com o pai que não fazia ideia do porquê a filha havia se afastado. Eles conviveram por alguns anos, mas em 2020, o pai de Sofia morreu, vítima da Covid. A mãe pode ser a melhor mãe do mundo, ou o pai, o melhor pai do mundo. Se excluir o outro, a criança sempre vai achar que a culpa é dela. E é por isso que ela pensa no autoextermínio, por exemplo. Porque Chegou a achar que a culpa era sua? Achei, muitas vezes. A culpa é minha. Se eu não existir, acaba a questão da pensão. Se eu morrer, não vai ter mais briga entre os meus pais. E isso não é verdade. O termo alienação parental foi usado pela primeira vez na década de 1980 pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner. A alienação parental é a interferência psicológica na criança e no adolescente a fim de afastar algum familiar do convívio. Esse é o objetivo da alienação parental. Só que o Raj, ele tem uma biografia muito específica, que acaba respingando na própria teoria e nesse próprio conceito. Então ele atuava como a gente chama aqui no Brasil, como assistente técnico. Ele auxiliava pessoas, numa parte no processo de disputa de guarda, a defender seu ponto de vista. E geralmente ele fazia isso com pais que eram acusados de abuso sexual. E ele fez isso por algumas décadas e ao longo desse seu trabalho ele desenvolveu essa teoria. É importante dizer que essa pessoa, o Richard Gardner, ele não tem nenhum dado de evidência científica para comprovar nada do que ele colocou. O Gardner tem textos que você procura na internet e você vai achar material escrito por ele onde ele diz que relações sexuais entre adultos e crianças é uma coisa que faz parte da humanidade. Então, quer dizer, é um profissional que não é possível se levar a sério, um psiquiatra que fala uma coisa dessa. Não tem embasamento na ciência psicológica, né? Então é num pressuposto norte-americano e a psicologia brasileira já vem produzindo há muito tempo sobre isso. E há uma lei que, por mais que diga que proteja crianças e adolescentes, o que a gente tem observado é que, de fato, ela viola direitos de crianças e adolescentes. No Brasil, apenas 15% dos casos, segundo o IBGE, vão com a guarda compartilhado ou paterno, o resto tudo é guarda unilateral materna.
Então, normalmente, esse que é alijado, que é afastado, é o pai. E raras são as hipóteses que ele continua insistindo, continua tentando, entra com a ação porque quer ver aquele filho. Ele normalmente se afasta, então deixa isso para lá. E as crianças são criadas sem aquele genitor. Isso é muito triste, isso é uma das piores situações, que aí vai chegando no momento que a mãe vai contando o que aconteceu, por que aquele pai foi embora. Foi embora por causa disso, disso, daquilo. E aquele pai, quando procura de volta, vai dizer que isso tudo é alienação parental. Em 2010, foi aprovada no Brasil a Lei de Alienação Parental. Ela determina como alienação qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com o genitor. Estipula que, de acordo com a gravidade desta alienação, o alienador pode receber multa ou declarar suspensa a autoridade parental. Prevê ainda a reversão da guarda daquele que estiver praticando alienação. Em 2022, uma grande discussão sobre a lei pedia sua revogação. Ela sofreu algumas alterações, como, por exemplo, a retirada do artigo que determinava a suspensão da autoridade parental. Outros 3 projetos de lei tramitam no Congresso e pedem a revogação da lei. Dentro do conflito familiar, é comum que em algum momento o pai fale mal da mãe, a mãe fale mal do pai, haja uma situação de descontentamento ali com a educação. Isso acontece, faz parte. Agora, quando há uma dinâmica, quando esses atos acontecem de forma reiterada, ou há um conjunto desses atos acontecendo juntos, né, ali, aí sim a gente está diante de uma dinâmica de alienação parental e que merece a intervenção do judiciário. Então, quando surge a lei de alienação parental, são comuns dentro da dinâmica familiar, acontecer uma chuva de ações de ação de alienação parental. E isso faz com que haja uma banalização da lei, uma má aplicação como consequência. Hoje, no Brasil, o que a gente observa é que a utilização dessa lei e das alegações de alienação parental, elas vêm como um contraponto à questão da Maria da Penha, ou mulheres que querem se independer de relacionamentos coercitivos ou abusivos. Então, o que o agressor faz? Ele ameaça, ele fala assim, bom, você não quer deixar eu fazer a visitação livre, eu ver meu filho quando eu quiser? Pois então, eu vou te acusar de alienadora. Pouco depois da criação da Lei da Alienação Parental, uma outra alteração agora no Código Civil também gera discussões até hoje. Em 2014, passou a ser prevista a guarda compartilhada, que estabelece responsabilidade conjunta dos pais na criação dos filhos. E essa divisão de tarefas virou prioridade depois do divórcio. É uma lei que ignora que nós vivemos numa sociedade que ensina as mulheres, desde que elas nascem, que elas têm que ser mãe, têm que ocupar o tempo delas com as crianças, enfia uma boneca no berço da criança sem saber se a criança gosta de boneca ou não, e educa os homens para ir atrás dos seus sonhos. Eu nunca peguei uma mulher que estivesse contra a guarda compartilhada, que esse pai fosse cuidador meio a meio do tempo da criança, porque ela se acostumou com aquilo, de dividir o cuidado. Já não queria mais esse relacionamento, já era um relacionamento abusivo, já era um relacionamento onde eu era difamada e caluniada o tempo todo. E aí eu engravidei, tá? E a criança nunca foi algo que eu não pensava. Então, assim, eu queria a criança e não queria o genitor. Então, nesses 12 anos, né, que é a idade do meu filho, eu passo lutando, tá? Porque essas violências continuaram de formas diferentes, violência psicológica. A criança passou a sofrer também manipulação, agressões, violência psicológica. Mas em 2022, os conflitos entre Kelly e o ex-companheiro se intensificaram. Ele está desde novembro sem ver o pai. Só que até novembro, o meu filho foi torturado, foi agredido. Chegava em casa chorando, pedindo socorro. No ano passado eu viajei com o meu namorado e o meu filho ficou esses 10 dias com o pai. Depois de 2 meses eu soube por uma mãe da escola que os filhos dela chegaram na escola dizendo que o meu filho estava gritando na escola que queria que eu morresse na viagem. Quando eu fui conversar com meu filho sobre isso, ele me abraçou e chorou.
E aí eu falei, filho, da onde que você tirou isso? Aí ele falou, mãe, durante o tempo que você estava na viagem, meu pai esbravejava em casa, ele não usou essa palavra, mas ele gritava em casa, ela tem que morrer, olha o que é que ele está fazendo com a criança. Aí o meu filho falava, mãe, mas você não estava fazendo nada, você estava viajando. E eu pensava, eu falava, mas minha mãe não está fazendo nada, mas eu não podia dizer isso para ele. E se eu não falasse isso na escola, não falasse o que ele me pediu, ele me agrediria. Ele quebraria meu videogame, como ele sempre me torturou. Ou você faz, ou eu vou quebrar tua cara. E ele usou uma frase que falou assim, eu vou quebrar tua cara e vou te chamar de uva, de tão roxo que eu vou te deixar. Ela registrou o boletim de ocorrência na Delegacia da Criança e do Adolescente. Ela já possuía 3 medidas protetivas contra o ex-marido, pela Lei Maria da Penha, por tortura psicológica. O filho hoje se nega, segundo ela, a ver o pai. E ele acusa a Kelly de alienação parental. A partir do momento que ele fez 11 anos, que ele passou uma coisa terrível e já estava no ápice das torturas e das agressões, ele chegou e falou, não quero mais. Por favor, não quero ir, mãe, não quero ir, não quero ir. E quando eu sinto meu filho desesperado, falando, não vou, por favor, não quero ir para aula para ele não ter que me buscar, eu falei, o negócio tá realmente a gota d'água dele. Então ele falou que não queria mais, ok, não vai, então eu te apoio. É isso que você quer? Ele, não quero nunca mais. Então eu tô do teu lado, eu protegi meu filho. Se eu entrego e acontece alguma coisa, eu estou sendo omissa. Se eu não entrego, eu sou alienadora. E o meio termo? E a parte da proteção? Quem é que vai levantar isso? Qual é a sua expectativa para hoje? Olha, esse processo é de 2016, né? Muita coisa passa pela cabeça. A única coisa que eu desejo é que justiça seja feita. Eu estou lutando por justiça, para que a lei seja cumprida, né? A gente não entra com um processo de reversão de guarda se não é embasado em alguma coisa. Então, assim, eu quero que a lei seja feita, a lei seja cumprida, a justiça, é isso que eu quero. Vai entrar com esperança aí. Muita esperança, muita fé, porque a gente, antes de tudo, a gente trabalha com fé, né? É assim, a mãe trabalha com fé sempre. E acreditando na justiça. Acreditando na justiça, principalmente. O que parece ser para sempre pode acabar e acabar mal. E os filhos ficam no meio dos conflitos. Para Anderson e Amanda, depois de 10 anos juntos e 2 filhos, veio a separação e também mais problemas. A minha filha tem um celular. Eu dei esse celular para minha filha em junho do ano passado. Então esse celular, o objetivo dele é fazer chamadas de vídeo todos os dias quando eles não estivessem comigo. Me bloqueava do celular da minha própria filha, desligava a internet sem ela saber, desligava o celular e escondia. Então a minha filha chorava, papai, a mamãe é que te esconde o celular de mim, por isso que eu não consigo falar com você. Ele ficava ligando de chamada de vídeo para perguntar o que eu estava fazendo, onde eu estava, entendeu? Sua mãe tá com quem aí? Falava assim, fala pra sua mãe que não adianta ela esconder não, que eu sei onde ela tá. Fala pra ela que eu sei todos os passos dela, não adianta ela esconder. Aí o meu cunhado foi assim, peraí. Pegou o telefone, aí tinha aquele, eu acho que é um aplicativo de família, que você rastreia seu filho pequeno e tal, que é uma coisa que deve ser usada pro bem, né? Então ele usava esse rastreador. E aonde o celular estava, ele sabia onde estava. Com vários conflitos, Amanda registrou o boletim de ocorrência e pediu medida protetiva contra o ex-marido. Eu acho que uns 5 boletins de ocorrência dentro de uma semana. Porque ele me acusava de sequestro, que eu tinha sequestrado as crianças,
que eu tinha... Ele foi no conselho tutelar falando que eu tinha viajado com um amante e tinha deixado as crianças sofrendo maus tratos. E eu ficava desesperada. A guarda nesse momento era compartilhada. Amanda conseguiu uma medida protetiva que impedia Anderson de se aproximar dela, mas ele descumpriu a medida e foi preso. Eu passei 2 noites numa cadeia, paguei R$1.000 de fiança para sair, né? Humilhado, e ainda usei 3 meses de tornozeleira. No início de 2023, uma nova prisão. Agora, Anderson foi acusado de se juntar a outro homem e ameaçar Amanda. Ele falou assim, olha, eu entrei em contato com você porque eu conheci o Anderson na cadeia, em fevereiro, quando ele foi preso. E aí ele me contratou para fazer um serviço contra você. Não é a primeira vez que ele faz isso. E assim, eu tô precisando muito de dinheiro, meu problema é só financeiro, então assim, eu preciso que você me pague e eu te mando os prints. Esse cara realmente, eu conheci ele, é um cara, um viciado, né? Que conhecia a minha história e falou que isso é errado, que ela merecia pagar, mas eu falei, ela vai pagar, mas eu vou cobrar dela. Anderson ficou mais de 90 dias preso, mas as provas foram consideradas insuficientes para caracterizar perseguição e ameaça pela justiça, e ele foi solto. Neste período, Amanda conseguiu a guarda unilateral dos filhos e um mandado que suspendeu as visitas de Anderson às crianças. Tá doloroso para mim, eu sei que tá doloroso para meus filhos também. Eu vou falar para vocês que meus filhos estão sim sendo alienados. Boa parte eu tenho como provar dessa alienação, né? Dessa alienação eu tenho como provar, mas no momento eu não quero entrar nessa batalha judicial. Nesse momento eu quero que passe, que resolva essa questão. Voltar até a guarda compartilhada dos meus filhos, poder conversar com eles pelo celular, poder buscar eles no final de semana. Porque eu sei que elas são pequenas, eu sei o quanto ele é manipulador, porque assim, ele faz as pessoas acreditar nele de uma forma absurda. E são 2 crianças pequenas que amam ele, entendeu? E eu não posso falar assim, olha, o papai é mau, entendeu? Não posso fazer isso. No início deste ano, a Organização das Nações Unidas publicou um documento em que afirma que não existe uma definição clínica ou científica de alienação parental e traçou uma relação direta entre este conceito e a violência doméstica. O documento afirma que os tribunais subestimam os casos de violência doméstica e que esta não traz danos à criança e que tendem a conceder o contato com o pai, apesar das denúncias. Uma criança tem 6 vezes mais chance de ser abusada sexualmente por pessoas da sua família do que por um estranho. E aí, por que a justiça entende, ou a justiça, ou seja, quem for, entende que uma mãe que traz a desconfiança de que seu filho está sendo abusado, que ela está alienando sem um estudo psicossocial aprofundado. Do ponto de vista legal, é dever dessa mãe de denunciar toda e qualquer suspeita. Só que essas mães, elas estão impedidas de fazer isso porque elas estão sob a constante ameaça de alegação de alienação parental e a justiça, muito conveniente com essa própria teoria, tem feito reversões de guarda, tem feito guardas compartilhadas e que isso coloca essas mulheres e essas crianças em mais perigo. Este é o drama vivido por esta mãe que, por medo, prefere não se identificar. Houve uma relação muito desigual desde o início, assim, principalmente por causa da idade e essa minha ingenuidade, né, de idealizar uma relação. E ela era abusiva desde o início. Ele me estuprava no pós-parto. Então, depois que teve esse último pós-parto da minha filha, a gestação da minha filha, eu não queria mais estar com ele quando eu engravidei dela. Depois da separação, com as visitas ao pai, ela percebeu mudanças nos filhos e começou a desconfiar. Eu não sabia que era ele que estava machucando meus filhos, entendeu? Eu só entendi que era ele que estava abusando quando as crianças começaram a falar. A minha pequenininha de 3 anos. 3 anos começou a falar, né? O papai. E ela falava, o papai não fez. O papai não lambeu, sabe?
E era tudo no negativo. Depois que eu vim falar, era porque ele disse para não falar, né? Porque os meninos falaram, mãe, não fala para ele, porque se você falar, se ele souber, ele não vai ver mais a gente e não vai dar nada mais pra gente. A mãe registrou o boletim de ocorrência e denunciou o pai, que alegou alienação parental e maus tratos por parte da ex-esposa. Eu tinha tanta convicção de que ele ia pra cadeia. Até hoje, eu não me conformo. E até hoje, as pessoas falam, mas se ele for preso, ele não tem como pagar a pensão. Esses dias eu escutei isso do advogado dele numa audiência de pensão. Quando ele começou a me descascar e a me esculhambar, e eu falei, olha, esse homem é um abusador. Ele tá aqui falando desse jeito, como se ele fosse uma pessoa inocente, mas ele abusou dos meus filhos. E o inquérito foi arquivado por indúbio pro réu. Ele não foi inocentado. Em nenhum momento, indúbio pro réu, com fortes indícios. Porque os laudos do IML são inconclusivos devido ao hiato temporal. Os relatos das crianças foram considerados insuficientes. Alguns juízes consideram que na suposta alienação parental, falsas memórias podem ser criadas. Na verdade, você consegue distorcer ou alterar a percepção da memória quando você tem coisas que já existem, mas que você altera fazendo especialmente essa memória de inferência, de associação. É difícil você produzir falsas memórias, especialmente biográficas, quando você não tem nenhum ponto de partida. Ou seja, é totalmente criado. Partir do zero, e especialmente eventos autobiográficos, é muito raro. Agora, o que se coloca em função da teoria de alienação parental é como se fosse a norma e não a exceção. E o que tem acontecido com a lei da alienação parental? Uma mãe que começa a dizer que que a criança está sendo abusada sexualmente, a tendência do outro é logo dizer assim, ela está querendo alienar, isso é alienação parental. E aí, em vez de se discutir a segurança da criança, passa-se a se discutir a saúde emocional dessa mãe. Você tira o foco da criança, do problema que foi denunciado e passa para a mãe. Só que eu não quero que uma pessoa que fez isso contra os próprios filhos, o próprio bebê, que ele fique por aí. As minhas crianças foram obrigadas a conviver com ele. Foram obrigadas pela ordem judicial. Aí sair passear, passar fim de semana, passar férias. Com um estuprador, eles não queriam ir. E eu fui obrigada a entregar. E o meu filho tentou suicídio. Eu achei ele no chão, numa poça de sangue, gelado, branco, e com os pulsos cortados fundo. Eu entrei em desespero, isso foi recente. O judiciário quase matou meu filho. Quando eu entrego o meu filho para um agressor, eu estou colocando ele em perigo. Quando eu não entrego, eu estou o tempo todo sob a ameaça. De todo jeito, eu estou numa condição que não é normal. Não é uma vida humana normal.